Olá, meu nome é Lívia, sou estudante do segundo ano A do Colégio Estadual Cívico-Militar Antônio José Reis e estou aqui para apresentar um trabalho de física sobre termologia. Primeiramente, nós precisamos saber o que é termologia. A termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados a calor, temperatura, mudanças de estados físicos, estudo dos gases, dilatações térmicas e etc. E ela pode ser dividida em três partes. Na termometria, que é responsável por estudar as temperaturas e as escalas termométricas como Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Na calorimetria, que é a área que estuda as trocas de calor entre os corpos. E na termodinâmica, que estuda as relações entre calor, energia e trabalho. Nosso trabalho foi dividido em três tópicos, porém nesse primeiro momento iremos falar de calor e temperatura. O calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito de um corpo para o outro em razão da diferença de temperatura. Vale lembrar que essa transferência ocorre sempre de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até que eles atinjam o equilíbrio térmico. E é muito comum no nosso dia a dia a gente ouvir expressões cotidianas em que as pessoas associam calor à temperatura. Por exemplo, num dia quente as pessoas costumam falar, nossa, como está quente. Só que elas esquecem que um corpo que tenha baixa temperatura também tem calor, só que em menor quantidade. Isso quer dizer apenas que a agitação das moléculas é menor em corpos frios. Já a temperatura, ela é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas de uma determinada matéria. Ou seja, quanto maior for o grau de agitação das moléculas de certo material, maior vai ser a temperatura dele. Quanto menos agitadas, menor a temperatura e assim sucessivamente. A gente consegue distinguir esses exemplos mais facilmente pelo seguinte exemplo. Um copo de água fervente tem a mesma temperatura que a água fervente de um balde. Porém, o balde de água fervente tem uma maior quantidade de energia que o copo de água fervente. E a gente percebe que, embora os conceitos de calor e temperatura sejam distintos, eles estão relacionados. Olá, meu nome é Sara e hoje eu vou falar sobre um aparelho que é utilizado para medir a temperatura, o termômetro. Ele pode ser dividido em três: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Os termômetros mais comuns são utilizados para medir febre, feitos com tubo fino de vidro que contém um líquido prateado dentro. Esse líquido é um metal, chamado de mercúrio. Quando colocamos o termômetro debaixo do braço ou na nossa boca, ocorre uma troca de calor entre o nosso corpo e o aparelho. Como o termômetro é pequeno, a temperatura do nosso corpo não altera, mas a do termômetro vai aumentando até chegar à nossa temperatura do nosso corpo. O mercúrio é uma substância que ela pega e se expande ao aquecer. Ou seja, ele passa a ocupar mais espaço. Então, conforme o mercúrio adquire a temperatura do nosso corpo, a temperatura do nosso corpo não vai se alterar, mas a do termômetro vai aumentar, até ficar igual à nossa. Então, o mercúrio vai subindo até chegar à temperatura do nosso corpo no tubinho. Então, lá no tubinho vai ter 37, 38, 39, 40. Então, depois é só a gente verificar aonde que está o mercúrio no aparelho. Se tiver a marcação ali no 39, quer dizer que a nossa temperatura do nosso corpo é 39. Bom, já os termômetros digitais calculam a temperatura do nosso corpo com a ajuda de sensores e memória computarizados. Bom, o termômetro de ambiente funcionando do mesmo jeito, mas costuma ter efeitos diferentes, feitos com álcool, corante vermelho, azul. É que, nesse caso, o líquido que está em contato constante com a fonte de calor ou frio, assim não há risco de marcação por causa das variações de temperatura. Vamos demonstrar agora um experimento utilizando esse método. Bom, no nosso experimento nós vamos utilizar corante, álcool, um canudinho de plástico, uma garrafa PET e dois recipientes para colocar água quente e água fria. Nós podemos ver que quando colocamos água quente, o líquido sobe. Isso ocorre porque o álcool é uma substância extremamente sensível às mudanças de temperatura. Oi, eu sou a Natália, do segundo ano A, e hoje eu vou apresentar as escalas termométricas, que são usadas para indicar a temperatura e a energia cinética associada ao movimento das moléculas. E eu vou mostrar em alguns papéis que eu fiz, para explicar direitinho sobre o que cada uma é. A escala Celsius foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius, que nasceu em 1701 e morreu em 1744. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. É a escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil. O símbolo dessa escala é C. O ponto de fusão da água é 0 e o ponto da ebulição da água é 100. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta, pois tem como ponto de referência o zero absoluto. Ela foi criada em 1864 pelo físico matemático e engenheiro irlandês William Thomson, que nasceu em 1824 e morreu em 1907. Recebe esse nome uma vez que ele também ficou conhecido como Lord Kelvin. O símbolo dessa escala termométrica é K. Ponto de fusão da água 273 e ponto de ebulição da água 373. Nenhum país utiliza a escala Kelvin. Essa é bastante utilizada em experimentos químicos, físicos e científicos no geral. Não é utilizada oficialmente por nenhum país. Nessa escala, a existência e o uso do zero absoluto, diferente dos demais. A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico e engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit, que nasceu em 1686 e morreu em 1736. Recebe esse nome em homenagem ao seu criador. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a temperatura é medida em Fahrenheit. O símbolo dessa escala termométrica é F. Ponto de fusão da água 32, ponto de ebulição da água 212.
Essas foram as escalas termométricas, espero que vocês tenham gostado e tchau!